Quando nós dissemos aqui que a pessoa que diz que é cristã e faz o L, ela não pode ser considerada cristã, não é um exagero. Todos os fatos, todos os movimentos desse cara atual provam que estamos certos. A Bíblia diz que a palavra de Deus chegará em todos os lugares e ele quer impedir isso. Não é brincadeira, ele quer impedir isso. Porque o que ele serve é o oposto. É o cara da revanche, é o cara da vingança. O cara que não respeita as próprias leis que existem no país, a qual ele diz ser o chefe e o colocaram ali. Nós sabemos que existe muito problema, muita discussão em relação a como ele chegou ali. Infelizmente não pode ser discutido e os pontos não podem ser levantados. Chegamos a esse nível hoje em dia. Você não pode falar sobre o porquê. Quais são as evidências que te levam a pensar assim? Então, deixando isso de lado, seja lá o que for que aconteceu, que esse cara chegou aí, também teve muitas pessoas que apoiaram essa ideia. Essa é uma verdade. E essas pessoas, eu repito, elas não podem se considerar e não podem ser chamadas de cristãs. O motivo eu mostro para vocês na dica do nosso irmão Igor Sá. Um abraço forte para ele. Ele inclusive manda 2 matérias falando do mesmo assunto para confirmar a fonte. Na Folha do Estado diz o seguinte: resolução do manda-chuva proíbe evangelismo em presídios. O texto não tem força de lei, mas traz orientação para as penitenciárias, ou seja, ele não quer mais que os presos se arrependam de verdade, que conheçam a palavra de Deus. Muitos não tiveram essa oportunidade ou não quiseram, né? E estando ali naquela situação ruim, o mais perto do inferno que uma pessoa pode ficar, muitas acabam se arrependendo do que fizeram, ou pelo menos tentando. E ele sabe disso. Ele quer essas pessoas trilhando, continuando no caminho do mal. A esquerda é isso, meu irmão, é o mal puro. É a representação política do mal. Uma nova resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, ligada ao Ministério da Justiça, recomenda algumas mudanças nas reuniões religiosas em presídios com o objetivo de garantir a liberdade religiosa. Então eles estão preocupados com o alto número de pessoas que o cristianismo consegue salvar, que o evangelho, né, consegue tirar do mau caminho. Uma das partes mais polêmicas do texto, que não tem força de lei, mas faz orientação para os presídios, é vetar o proselitismo religioso. Isso é, a prática de apresentar uma crença para uma pessoa que professa outra. Em outras palavras, o evangelismo de preso se torna proibido dentro das penitenciárias do país. Fica aqui escancarado como o comunismo trabalha. Ele não quer você decidindo, porque se eu compro, por exemplo, um veículo, eu estou na marca GM, como muitos de vocês sabem, eu gosto da marca GM. Mas aí vem você que gosta da Honda, por exemplo, e começa a falar comigo. Ô Davi, ó, mas o Honda dura mais, o Honda tem uma manutenção mais confiável, é um pouco mais caro, mas tem essas vantagens aqui. E a gente vai discutir, né? E pode ser que você me convença, nós dois somos adultos. O que nós decidimos está decidido, eu posso até comprar o teu carro. Você me convenceu, você me mostrou que o Honda é melhor que a GM. Pode acontecer o contrário também. No meio da discussão eu te convencer que a GM é melhor e você comprar o meu carro, vender o seu e passar a ter um GM também. Isso pode acontecer em uma conversa entre 2 adultos e o Estado não tem que se meter nisso. Só que eles estão preocupados porque eles não ganham uma. Se eles pegar as religiões que eles seguem, as seitas que eles seguem, e tentar apresentar isso para as pessoas sentem que aquilo é carregado, é cheio de maldade. Então eles não conseguem a adesão das pessoas, eles não conseguem atrair as pessoas. Já no oposto, no cristianismo, quando você apresenta as palavras de Deus para as pessoas reconhecem que aquilo ali tem salvação, porque já começa a entrar, o Espírito Santo começa a trabalhar e a pessoa já sente uma paz infinita. Pessoas que procuraram entidades malignas, meus irmãos, eu também falo disso no nosso livro, né, que é um diário, né, o meu diário. Elas relatam que sentem desespero. Sentem o poder daquela entidade, sentem que ela é grande, porém é um sentimento de desespero, de medo. Já as pessoas que tiveram experiência com Deus sentem o oposto. É uma paz muito grande, uma coisa que é indescritível e você não consegue com nada. É a paz do Senhor. Por isso é que o evangélico fala, a paz do Senhor, meu irmão. Porque não há nada que se compare, não há nada melhor. Deus é Deus. Então, revoltados com isso, eles estão tentando contra-atacar porque eles são servos de Satanás. Você não acha que esse show da Madonna, né, repleto de blasfêmias, com mulheres se pegando ali, insinuando
né, praticamente atos ilícitos em cima do palco com dinheiro público. Foi por acaso, ali foi feito um grande ritual, em meio a cadáveres boiando no Rio Grande do Sul. Famílias tendo tudo que construíram com muito suor, sendo levado pelas águas, sendo destruídos. Enquanto isso, pessoas riam, debochavam e comemoravam naquele show, que era a abertura de uma nova era, o 40, também simbólico. O diabo é um grande conhecedor da Bíblia. Ele sabe o simbolismo que tem no 40. Como eu citei no vídeo, foram 40 dias de jejum do nosso Salvador, no deserto. Foram 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai. Abraão e o próprio Moisés receberam a sua missão com 40 anos. Foram 40 dias e 40 noites de dilúvio. Eu expliquei isso no nosso vídeo. Ela marcou a data para 04 de 2024. O 04, ao contrário, você sabe que é 40. Então ali marcou o fim de uma era. Foi uma cerimônia religiosa. Não trouxeram a Madonna porque ela é uma grande cantora. Ela já foi, hoje ela não é. Trouxeram ela porque é uma questão religiosa, ela é uma sacerdotisa, ela é uma bruxa dessas entidades. E as pessoas foram envolvidas nisso, eu mostrei alguns exemplos no nosso vídeo, espero que você tenha visto, né? Eu mostrei isso. Uma pessoa sendo agredida e jogada na lata do lixo e uma mulher rindo loucamente vendo a cena, como se estivesse vendo uma coisa muito engraçada, uma risada de deboche. Se você não viu o nosso vídeo, veja porque realmente é pesado. É a influência maligna, meus irmãos, se espalhando ali entre as pessoas, influenciando. É o que é falado do Constantine. Imagine que existe um acordo. Nenhuma intervenção direta, mas influência. O tempo todo. Deixa eu continuar aqui com a matéria. Publicada no Diário Oficial da União, DOL, na última segunda-feira, 29, a resolução garante que representantes de todos os credos tenham acesso aos presídios, desde que não se procure converter presos a aceitarem uma religião diferente da dele, ou se tente convencer os que não possuem nenhuma religião. Então, se a pessoa ali é ateu, né, se a pessoa segue seitas malignas, você não pode mais oferecer a palavra de Deus, porque no ponto de vista deles, né, está crescendo muito e eles precisam fazer alguma coisa para equilibrar essa balança. Então, se o preso, né, chegou até isso, andando pelo caminho do mal, que ele continue no caminho do mal, que ele não trilhe o caminho do bem. Em outro ponto, o texto proíbe que a direção de um presídio obrigue um detento a participar de reuniões religiosas como medida disciplinar ou para receber alguma regalia ou benefício. E diz também que nenhum preso poderá ser obrigado a aderir a determinada linha religiosa como requisito para transferência, admissão ou permanência na cadeia. Os diretores dos presídios, a direção do presídio, né, que é quem está lidando direto com esses marginais, notam, né, e relatam que a pessoa, quando ela aceita de fato a palavra de Deus, ela começa a se comportar melhor lá dentro. Ela não se mete mais em confusão, ela não fica desrespeitando as pessoas que trabalham ali. Ela começa a, pelo menos, querer mudar. Muitas vezes, quando sai, se esquece disso. Mas é fato que, pelo menos naquele período ali, se nota uma melhoria muito grande. E é por isso que a diretoria do presídio recebe muito bem os evangélicos, os cristãos, os católicos, quando se dedicam, quando vão para aquele lugar ali ruim, aquele lugar ali terrível, que tem pessoas que não vão visitar nem parentes que estão ali, parentes de sangue, parentes muito próximos, e essas pessoas que nem conhecem, mas para cumprir a palavra de Deus, fazer o evangelho chegar em todos os lugares, essas pessoas se submetem a estar ali. Passam por revistas que são humilhantes muitas vezes, você tem que se abaixar nu para ver se não tem nada enfinhado. É humilhante. Só a fé mesmo para mover essas pessoas. E essas pessoas vão. E o fruto delas se reconhece, como também está escrito na Bíblia, né? Através dos atos, as pessoas reconhecem. Então, olha para aquela pessoa ali, totalmente desviada, mas que nunca foi tocada. E ela ali no fundo do poço, repito, mais próximo do inferno que se pode ter na terra, ela começa a mudar. Então, qual é o diretor, qual é a diretoria que vai achar ruim a melhoria dos seus presos? Só quem poderia achar ruim era um servo de Satanás, como é esse molusco que está aí. Ele é um servo. Ele serve às forças do mal, ele já está no fim. Então ele quer garantir o seu lugar no inferno de chefia. Porque é isso que eles acreditam. Eles não acham que vão queimar no inferno. Eles acham que vão reinar. O ditado é melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. Eles pensam assim. Então eles estão colocando essas causas. E quanto mais velho eles ficam, mais devotos eles ficam dessas entidades,
porque eles acreditam nas suas promessas, eles escutam eles falando. O cristão não, muitas vezes ele age pela fé mesmo, ele acredita em Deus e vai seguindo ali. Ele até sente, mas muitos nem escutaram a voz. Já o inimigo, ele gosta de falar, ele gosta de mostrar que ele está ali, que é para manter essas pessoas engajadas. Ele é mais fraco, ele não pode trazer o sentimento de paz, esperança, de alegria que Deus tem. Isso é dom de Deus, ele não tem. Então ele está mais presente, ele está mais perto, que é justamente para manter essa turma. A matéria segue dizendo o seguinte: a resolução do CNPCP não agradou parlamentares cristãos. Não, na verdade não agradou a sociedade brasileira, que tem o cristianismo como principal religião. Entre eles o deputado federal Messias Donato, do Republicanos, que se manifestou sobre o assunto em suas redes sociais. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça proibiu que levamos a palavra de Deus nos presídios. O que revolta não é apenas a perseguição, mas os esforços para impedir que a palavra de arrependimento e perdão seja espalhada para os que precisam, escreveu o deputado no X. As frentes evangélicas da Câmara e do Senado prometem se pronunciar sobre o caso. O que essas pessoas precisam também, meus irmãos, o cristão hoje ele precisa também, é parar com esse discurso raso, né? Não, mas peraí, o mal tem que ser combatido, ponto final. As tretas santas, as cruzadas, hoje são lembradas como a pior coisa do mundo, mas elas foram extremamente necessárias e a gente está perdendo esse espírito de batalha. É sempre baixando a cabeça e se igualando, se equiparando a práticas malignas. E prática maligna é prática maligna, ponto final. Você não se iguala a isso, você não permite que o discurso tente igualar isso. A pessoa quer seguir o mal, ela tem todo o direito. Nós não vamos impedi-la. Vou te obrigar aqui a seguir isso, não. Mas, quando vierem discutir com você, quando vierem falar e igualar, você não permite isso. Porque religião só tem uma, o resto é seita. Eu penso assim, quer seguir sua seita? Siga, vai em frente, não vou fazer nada para te impedir. Agora, não venha me falar que é a mesma coisa e que é tudo igual. A história prova que não. O mundo se tornou civilizado graças ao cristianismo, e ponto final. E se ainda tem todo esse mal, é justamente porque o homem sempre tenta negociar. No Velho Testamento isso ficou claro com o rei Saul. Deus deu a ordem a Saul: elimine aquele rei e aquele reino, não deixe nem os animais. O que é que Saul fez? Foi lá negociar. Não, a gente vai negociar aqui. Peraí, dá para negociar, senhor. Eu poupei o rei aqui, poupei alguns animais, umas mulheres bonitas. E o que foi que aconteceu? Ele foi destituído do seu caso. Um novo ungido que não teria aparecido se não fosse a transgressão dele, que foi o Davi. Hoje os tempos são diferentes, as leis estão criadas. Mas ainda assim é preciso que a gente fique atento ao que está sendo proposto. Senão, meus irmãos, não demora muito, vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com os primeiros cristãos, que eram jogados nos coliseus para ser devorados por leões diante de milhares de pessoas que se divertiam com isso. Queimados em fogueira, crucificados, como aconteceu no Japão, de cabeça para baixo, né, na beira da praia. O sistema moderno talvez não precise usar métodos tão violentos, mas eles podem cancelar uma pessoa de ponta a ponta. Vai desde uma página até acesso ao seu próprio dinheiro. Isso está cada vez mais próximo, eu tenho alertado aqui, né? Inclusive a gente tem pagado um preço muito alto, o canal está quase desaparecendo. Eu peço inclusive a sua ajuda, não financeira, mas a sua ajuda comentando, compartilhando, tudo isso ajuda o canal. E eu conto com vocês, meus irmãos, para que essas mensagens possam chegar mais longe, tá certo? Então, eu vou encerrando por aqui. Agradeço demais você que parou para me ouvir, mesmo com toda a restrição, muitas vezes sem ser recomendado, você veio até aqui. Então, agradeço muito, meu querido e nobre irmão. Lembrando também a vocês, não esquece, estamos nos últimos dias do nosso curso de inteligência artificial criado pelo Humberto Voltz. Você vai ter toda a assistência do próprio Humberto Voltz, videoaulas, material em postila. O curso é muito bom, muito completo. Inclusive é o único com certificado aqui no Brasil e nos Estados Unidos. A tecnologia veio para ficar e o que você pode fazer é aprender a lidar com ela, aprender a trabalhar com ela. Muitas profissões vão sumir, mas vai ter demanda, vai ter muita demanda para quem souber mexer com inteligência artificial. Então, meus irmãos, aprende enquanto é tempo. Você pode dividir no cartão de crédito. É lá pela Hotmart, plataforma super segura. Inclusive você comprou, não gostou, tem o reembolso, né? Você tem 7 dias para fazer esse reembolso. Então vale a pena, né? O link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Agradeço a cada um de vocês mais uma vez. Um abraço e lembre-se, só vai até dia 10, tá certo? Tá já acabando, é o fim. Fiquem com Deus, que Ele proteja cada um de vocês e fui!